Esse aqui é o primeiro conceito que você tem que ter. A importância de você separar e entender o que é teoria e o que é prática em idiomas. Para ele, eu vou ler a citação de um dos grandes biógrafos dele em inglês e eu vou continuar. Became a discipline of both. O Leonardo. Became a discipline of both experience and received wisdom. Ou seja, teoria, livros. More important, he came to see that the progress of science came from a dialogue between the two. Ou seja, para ele, o progresso da ciência, o progresso do conhecimento que ele tinha que adquirir, que ele estava adquirindo, vinha de experiência, ou seja, da prática, mas também de livros e de teoria. O Leonardo, embora alguns biógrafos falem assim, ele deixava a teoria de lado e só se aplicava na experiência. Não, ele usava ambos, né? Ele usava ambos. E como? Se você ficar, e aí eu vou usar até as próprias citações para você, as próprias citações dele para você ver. Se a princípio ele achava que a experiência era o que mais valia a pena, quando ele foi participar da reforma de uma catedral, ele escreve isso num daqueles diários. Gli architetti devono comprendere la natura del peso e le proporzioni della forza. Os arquitetos eles devem saber e entender a natureza do peso e a proporção da força, ou seja, teoria e a prática juntos. Essa aqui é uma outra citação dele que ele mostra a importância de você manter sempre teoria e prática juntos. Ele aplicava isso em idiomas, já vou te mostrar como. Coloro são aquelas pessoas. Coloro che sono innamorati della pratica senza conoscenza teorica sono come il mariano, ou seja, o marinheiro, che sale su una nave senza timone o bussola e che non può mai essere certo de dove está andando. Então ele está dizendo aqui, aqueles que se detêm longe da prática e também da teoria, eles são como marinheiros que saem com um barco sem um próprio timão. Ou seja, tu não sabe para onde tu tá se guiando, tu tá indo para qualquer lugar. E isso vai fazer com que você tenha uma grande dificuldade em aprender qualquer coisa. Isso aí aplicado em idiomas é muito importante. Por quê? Porque se você quiser entender como o próprio Leonardo aprendia, você tem que entender uma coisa em idiomas que é muito importante. Idiomas, você tem duas partes importantes que são duas partes importantes da teoria. A primeira é o seu método. Qual é o método que você está usando? Essa é a primeira coisa que é ligada à própria teoria do Leonardo da Vinci. Para o Leonardo, você tem duas coisas importantes que são teóricas em idiomas. A teoria de como fazer o teu método. E para o Leonardo, a segunda coisa é a gramática. Aliás, mas você fala que gramática não é importante. Sim, para mim a gramática não é importante, mas para o Leonardo ela é. E na devida proporção, você tinha que usar, embora ele faz aquele desenho como eu te mostrei antes, ele não gostava do negócio. Então, o que eu vou te falar aqui? A primeira coisa é a teoria, qual é o seu método? Se você não tem um método que você segue, você tá como o Leonardo disse na citação aqui. Você tá como um mariano que sale sulla nave senza timone o bussola. Você tá como um marinheiro que sai por aí com um barco sem o timão e a bússola. Então você tem que ter uma metodologia que te segue, né, que te guie. Elisa, mas hoje em dia tu acha muita coisa na internet, tu acha... Exato, justamente pelo fato de você ter muita coisa, muito material, muita documentação, você precisa ter um método, você precisa ter uma forma que te coloque no lugar certo. Qual o melhor método? Eu gosto muito do meu, certo? Mas você pode encontrar qualquer outro método que te guie de uma maneira séria. E como é guiar você de uma maneira séria? Eu vou te mostrar aqui o que eu acho que você deve procurar numa metodologia, certo? A comunidade está fechada, então não preciso mais ficar só... eu não posso só puxar areia pro meu caminhãozinho. Se você quiser encontrar outra abordagem, ok. Mas busque a abordagem séria, ou seja, um método, aquilo que é teórico. Você precisa dessa parte que também diz o próprio Leonardo, certo? Teoria aliada à prática. Qual é a primeira parte teórica dos idiomas? O teu próprio método, você tem que encontrar o método certo. O meu método é chamado de sistema teórico da fluência, por quê? Porque primeiro você aprende o vocabulário frequente. Depois você aprende a se expor aos idiomas. Depois você, de posse de ambas essas habilidades aqui, você tem o vocabulário frequente, você tem os sons e as estruturas, você passa a treinar a sua fala com exercícios básicos. Então o que você precisa para encontrar um bom método? Você tem que encontrar bons princípios do aprendizado por trás. Ou seja, que ele seja produtivo, que ele seja
prático, ele seja personalizado para ti e, sobretudo, que tenha constância. Se você encontrar isso aqui em algum método, você tá no lugar certo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí do Leonardo da Vinci é, para ele era muito importante aliar teoria e prática. Vamos trazer essa lição dele para os idiomas. Onde está a teoria dos idiomas? Teoria em idiomas é o método que você usa. Que tipo de metodologia você tem que buscar? Uma metodologia que seja produtiva, prática, personalizada e tem que ter constância, sempre. Essa é a primeira teoria dos idiomas. E a segunda, a gramática, certo? Para o Leonardo da Vinci, era importante estudar a gramática, tá? Para ele era importante, ele via isso aqui como a segunda parte teórica dos idiomas, certo? Para ele, não era só necessário você falar e ler bastante, etc. Você tinha que aprender também as regras. Aliás, mas você diz que não precisa. Sim, mas a live é sobre Leonardo, né? E eu não vou discordar do cara. Vez ou outra eu estudo algo de gramática, mas eu entendo que o aprendizado, que é o estudo via idiomas, etc., via gramática, ele faz parte só dessa parte de cima aqui, ó. Ele compõe só 20%. E como eu recomendo, colocando o dedo aqui no Leonardo, porque ele não diz como você deve estudar, como se você for seguir o conceito do Leonardo e estudar a gramática vez ou outra, como você deve estudar? Como um remédio. Como assim, Eliezer? A gramática é melhor estudada e melhor absorvida como se ela fosse um remédio, né? Você tem uma dúvida, você tem uma dificuldade, você vai atrás justamente de encontrar essa dificuldade, de sanar essa dúvida que você tem. Por exemplo, Eliezer, eu não sei como usa determinada forma, determinada estrutura. Eu não sei o que significa determinada palavra. Então, o que você vai fazer é, quando você tem essa dúvida pontual, você vai atrás da gramática. A gramática sempre como um remédio e não como um guia do seu aprendizado completo. O guia para o próprio Leonardo da Vinci era parte da teoria, que era o método. Qual método você está seguindo? Você está seguindo um método. Cara, se você está seguindo um método, continue, né? Porque o Leonardo falou que isso aqui é importante. Você tem uma teoria, algo que te guie. Isso aqui é muito importante. E para ele, a outra parte teórica também é você estudar, vez ou outra, você estudar as gramáticas, né? As regras dos idiomas. Eu tô te falando que é melhor você não pegar uma gramática e sair estudando tipo um maluco, mas só usá-la como um remédio. Vez ou outra você vai lá, busca, aprende um princípio e ok, mas ela como um acessório no seu aprendizado. Essa é a primeira grande lição que eu tomei do Leonardo. Até hoje eu uso isso aqui, tá? Obviamente eu criei uma própria teoria, um método de aprendizado de idiomas que eu acabei de te mostrar ali, né? Que é o desbloqueio, acelerador e processo de desenvolvimento da fala. Por conta disso, eu não queria ser um marinheiro que fica andando para lá e para cá sem ter algo que me guie. E também, vez ou outra, quando eu tenho uma dúvida, eu recorro a um livro, eu recorro a alguma coisa que já está escrita, certo? Por que isso? Então, a primeira grande contribuição do nosso amigo Leonardo, teoria e prática, certo? Teoria e prática é importante você manter o seu aprendizado sempre pautado na prática, todos os dias, se expondo, falando, conversando, mas também você tem que manter isso aqui, tem que manter algo para te guiar, que é a parte teórica do teu aprendizado, e a gramática se você tiver alguma dúvida. Isso aqui é a primeira lição, do Leonardo. Então, una a sua prática, que é sobretudo a parte da exposição, escuta, etc. Una isso à parte teórica, tá? Que é a parte de você usar uma metodologia e você ter algum contato com a gramática, ok?